Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal História Sem Marxismo. E neste vídeo eu vou explicar qual é o propósito desse meu canal, para que vocês possam ter uma plena compreensão dos objetivos que nós traçamos aqui. Quando nós avaliamos a maioria das aulas de História, nós percebemos que, infelizmente, a maioria dos meus colegas, eles seguiram uma linha que é a linha do marxismo. E eu não me deixei corromper pelo marxismo ao longo dos anos em que eu estive em uma universidade cursando a história. Eu quero dizer para vocês que eu sempre fui uma pessoa autodidata, sempre gostei de estudar. Então eu não fiquei maravilhado com aquilo que eu vi dentro das universidades. Mas infelizmente nós vivemos em um país onde ainda falta muita informação e a maioria do nosso povo vive na extrema ignorância. Então, quando essas pessoas entram na universidade, elas têm o seu primeiro contato, realmente o primeiro contato com leitura de livros, porque elas são basicamente obrigadas a ler e a fazer resumos, ou seja, elas passam a ter uma prática que elas não tinham antes. Mas quando eu entrei eu já tinha esse tipo de prática, então eu não fiquei maravilhado, eu não fiquei impressionado com o que eu vi dentro da universidade. Mas a maioria das pessoas ficam, até porque elas não possuem uma boa formação. Eu sou filho de um professor e eu criei em meio a livros. Então, por isso, o marxismo não conseguiu me fisgar, como infelizmente acontece com a grande maioria dos meus colegas. Então, quando você assiste uma aula de história, é bem comum você ver ateísmo, materialismo e ideias socialistas apregoadas aqui e ali, ou também ideias revolucionárias. Aqui no meu canal você estará praticamente seguro, seus filhos estarão em uma plataforma onde eles estarão seguros. Aqui nós respeitamos os valores tradicionais e conservadores. E são esses princípios, né, que são os princípios norteadores das minhas aulas, das aulas que eu ministro para vocês aqui nas redes sociais. Deixa eu explicar uma coisa. Qual é o problema do marxismo? Primeiro, é a questão da consciência de classe. Eu não tenho essa preocupação de incutir na mente das crianças, né, uma consciência de classes, que existem classes e que de repente existe uma classe que está acima das suas crianças e que elas precisam lutar contra essa classe. Eu acho uma tremenda de uma covardia esse tipo de pensamento, que é o pensamento que foi divulgado pelo Karl Marx e infelizmente é seguido pelos discípulos desse cara que eu considero assim, né, uma das piores figuras da humanidade, né? Desculpe aí para quem gosta dele. Outra coisa que eu não aceito no conceito do marxismo é a questão do combate ao conceito de família. Todos vocês, caso vocês não tenham lido Marx, infelizmente existem muitos marxistas, socialistas e pessoas que defendem essas ideias, mas que nunca pegaram o livro de Marx para ler. Mas o Marx, ele combatia o conceito de família, porque o Marx entendia que a educação deve ser direcionada para o Estado. Então o Estado deve assumir o papel de um pai, de uma mãe. Por isso é bem comum que vocês observem, por exemplo, nos professores marxistas, que hoje não se limitam apenas a professores de história, né? Mas de outras áreas também, inclusive da língua portuguesa, da literatura. Esses professores, eles tentam incutir na mente da garotada essa questão de um novo conceito de família, né? Combatendo a família tradicional, né? Então aqui os seus filhos estarão protegidos. A educação que seu filho recebe em casa é de competência sua. Nós não acreditamos, né, que é o Estado, que nós devamos delegar ao Estado a função de educar nossos filhos. Não, somos nós que educamos. Eu tenho 3 filhas e eu educo as minhas filhas de acordo com os meus princípios. E o Estado não mete o bedelho, tá bom? Eu quero o Estado bem longe. Como conservador e como liberal, a minha ideia ela é uma ideia liberal. Ou seja, uma ideia de menos Estado interferindo na vida do cidadão, tá bom? E os marxistas, infelizmente, eles possuem uma mentalidade estatal. Apesar que tem um cara aí, um figura famoso, que tenta negar isso. Eu acho que ele nunca leu Marx, pelo jeito. Outro problema no marxismo é o combate à religião. O Karl Marx, ele escreveu:
A abolição da religião como felicidade ilusória do povo é necessário para a felicidade real. Então, o Karl Marx, inclusive, tem aquela velha máxima de que a religião é o ópio do povo. Ele é naturalmente inimigo da religião. E todos os seus seguidores, até no campo político, né, você pode observar os países comunistas, os países socialistas, digamos assim, porque o comunismo pleno nunca foi atingido. Mas os países socialistas, eles são naturalmente inimigos da igreja. Eles são inimigos da religião. Outro dia eu estava vendo uma pessoa falando sobre a China. Não, na China o cristianismo não é proibido. É proibido. Deixa eu dizer uma coisa. Na China, o governo chinês fundou uma igreja estatal. Aquela questão da porcaria do Estado interferindo na propriedade privada. Eu sou liberal, eu sou conservador. Eu quero menos Estado. Quanto menor for o Estado, para mim melhor. Quanto menos nós tivermos leis, né, menos regulamentações, para mim está ótimo, sabe? Eu acho que o Estado ele deve atuar o minimamente possível, interferir o minimamente possível na vida do cidadão. Eu acredito na livre iniciativa, no livre comércio. É nisto que eu acredito e é isto que eu defendo. Na liberdade do culto, na liberdade das religiões, sem interferência alguma do Estado. Eu acho um absurdo, por exemplo, no tempo de pandemia, o Estado está definindo como um culto religioso deve funcionar. Eu acho que isso deve ser de competência dos fiéis e dos seus líderes religiosos, de acordo com os ditames da consciência de cada um, e não do Estado ditando. Eu acho um absurdo, eu acho algo, assim, na minha visão de mundo, que é uma visão liberal e uma visão conservadora, é algo inadmissível, tá? Então, tendo esses pontos que eu mostrei aqui, tem outros, né? Mas para que o vídeo não fique muito alongado, eu decidi criar este canal, que é um canal onde seus filhos estarão protegidos, tá? E tem uma outra questão também, que é o cuidado que nós temos aqui com a história recente. Porque veja só, quando eu passo, por exemplo, um filme tipo O Patriota, de Mel Gibson, tem uma cena lá que um soldado perde a cabeça por causa de um tiro de canhão. Os meus alunos riem daquilo, né? Acham graça, porque essa história não é uma história tão recente. Mas quando nós falamos, por exemplo, sobre o Holocausto, é uma história muito recente. É que eu passo qualquer filme sobre o Holocausto, existe uma sensibilidade. Os alunos tendem a chorar. Por quê? Existem pessoas que estão vivas. Né? Então, assim, eu tenho muito cuidado também, né, ao abordar determinados assuntos. E quanto mais o assunto ele é recente, né, por exemplo, o período militar da história do Brasil, aí é que eu tenho um cuidado redobrado. Porque nós sabemos que muitos personagens, né, estão mais do que vivos, foi um período muito recente da nossa história, e alguns desses personagens escreveram a história sobre a sua ótica. Nós sabemos que a história ela tem a impressão pessoal daquele que está escrevendo. Então eu acho muito delicado nós abordarmos questões. Já existem pessoas querendo abordar a história de Lula, de Dilma, de Bolsonaro. Eu acho assim que não é o momento apropriado para nós tratarmos esses períodos da história. Porque nós vivemos, assim, uma coisa é eu abordar, né, a história de um faraó. O faraó, sabe, que teve escravos, que mandava castigar os escravos, né, que pintava miséria. Eu não pertencia àquela época, eu não estou com a minha sensibilidade aflorada. Não faz parte da minha geração. A gente fala da construção das pirâmides, mas a gente nem se sensibiliza em relação às pessoas que trabalharam para construir, aos escravos que trabalharam para construir aquilo ali. Mas quando nós falamos de um período recente da nossa história, nós temos essa sensibilidade. Por causa de quê? Por causa dessa questão. É uma história muito recente. Então, nós temos que também tomar muito cuidado, porque infelizmente os marxistas, eles gostam de abordar a história recente com a finalidade, com o intuito de doutrinar. Então eu tenho aqui o cuidado, todo o cuidado necessário que seus filhos precisam, né, para que eles não sejam doutrinados. Eu não estou aqui para incutir ideias de esquerda, nem de direita, nem ideologia nenhuma. Estou aqui para dar uma aula de história da maneira mais técnica possível, passarmos os fatos. E de nenhuma maneira eu também gosto de ficar fazendo
julgamento sobre a história. O que aconteceu, aconteceu e nada nem ninguém vai mudar. É passado. Nós podemos fazer uma reflexão a respeito do futuro, dos caminhos que nós podemos percorrer. Mas fazer um julgamento do passado, isso é uma coisa também que eu evito nas minhas aulas de história. Então, sejam todos vocês muito bem-vindos. Eu tenho visto que algumas pessoas de igrejas têm vindo aqui. Esse é o ambiente ideal, papai e mamãe, para os seus filhos. Lembre-se, infelizmente, a maioria dos meus colegas gostam de implantar ateísmo, né? Eles não são pagos para isso. Para falar a verdade, ateísmo não faz parte do currículo escolar, da base nacional curricular, mas infelizmente os professores, de uma maneira, alguns, né, de maneira covarde, utilizam-se da história também para implantar ateísmo na mente da garotada. Eu já teve situações que eu cheguei numa sala de aula e encontrei os alunos assustados. O senhor acredita em Deus? Sim, por quê? Graças a Deus. Por quê? Porque o professor que estava aqui vivia combatendo Deus, dizendo que Deus não existe. Olha só que coisa feia e absurda, tá bom? Então, beijo no seu coração e eu conto com a sua ajuda. Divulga esse meu canal também. Vamos fazer com que esse canal cresça. E se você não se inscreveu, se inscreva aí embaixo. E logo, logo estarei trazendo mais temas interessantes para vocês. Beijo no seu coração.